Pessoal, mais uma vez, muito bom dia a todos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Finalizando aqui agora a nossa disciplina de Educação Física Escolar 2, tá bom? Eu espero que vocês, ao longo do semestre, tiveram, assim, né, esse contato com o conteúdo da Educação Física Escolar e eu espero ter proporcionado aí uma boa aprendizagem, uma aprendizagem significativa de como trabalhar, de como ensinar, de como é que vai ser a praxe pedagógica de vocês, seja no ensino infantil, no fundamental, no médio. É claro que na educação física escolar tem um foco um pouco mais voltado para as séries iniciais, que a gente deu um foco no ensino fundamental 2 e no médio, tá bom? Refletindo à luz de alguns documentos importantes que são os PCNs, e principalmente a nossa BNCC, que é a nova Base Nacional Curricular Comum. Temos todas essas aulas bem desmiuçadas com todas as informações que dá para a gente garimpar, né, e compactar numa aula só sobre esses conteúdos, tá bom? Como referência, primordialmente, a gente tem que utilizar o documento mais atual sobre a BNCC. Infelizmente, né, é claro que não estava na previsão da nossa grade de plano de ensino eu falar sobre as DCRCs, tá bom? Mas aí depois eu posso deixar o documento para quem quiser ler, que é um documento nosso específico aqui do estado do Ceará, né? Que são as diretrizes curriculares do estado do Ceará, tá bom? Se eu não me engano são DCRC, alguma coisa assim, tá? A siglazinha é muito sigla, a gente se confunde. Então, infelizmente não tivemos tempo, mas é claro, quais são as possíveis diferenças? Só apontando rapidamente para vocês aqui, e é claro, não vai cair nada na prova sobre essas diretrizes, porque enfim, não deu para trabalhar, mas faz recortes da BNCC e, é claro, contextualiza com os aspectos culturais, né, do próprio estado do Ceará. Então a DCRC ela faz isso aí, tá bom? Não difere muito não. Na realidade não pode nem diferir da BNCC, porque a BNCC é o documento oficial do Brasil, né, para ser trabalhado, mas a DCRC traz aí alguns adendos de conteúdos regionais, tá bom? Dito isso, vamos aqui iniciar nossa revisão, tá bom? Então, Kleber, eu sou professor, nós seremos professores, nós estamos nos preparando para uma vida pedagógica, né, ensinando, tá? A nossa base primordial é ensinar, tá? Então, dentro do conteúdo da educação física, nós vamos falar aqui alguns conceitos, a identificação, tá bom? Alguns conteúdos à luz do que a gente viu e como ensinar no ensino fundamental 2 e médio, de onde nós já nos debruçamos um pouco sobre esse conteúdo, já falamos sobre essas situações, tá bom? Então, basicamente, né, os conceitos aqui, os conceitos, né, a área da educação física escolar traz como contribuição para a reflexão e discussão da prática pedagógica, né? Então, um breve conceito para a gente poder trabalhar. Então, quais seriam basicamente aqueles princípios que a gente viu lá do PCN que nós podemos trazer para a nossa prática pedagógica, tá? Essa é uma aula que era um complemento porque ela não está atualizada com a BNCC, mas você pode fazer a atualização a partir do que a gente já discutiu anteriormente, tá? Então, nesse caso, alguns princípios que o PCN traz seria a seleção entre indivíduos, né, aptos e inaptos para a prática corporal, seria um dos princípios nossos. O princípio da diversidade, que seria as possibilidades de aprendizagem, tá bom? Categorias de conteúdos, de uma forma conceitual, seriam os fatos, conceitos e princípios. E do ponto de vista procedimental, ligados ao fazer, né? E a parte atitudinal, né? Seriam as normas, valores e atitudes que podem ser desenvolvidas a partir desses princípios, tá bom? O esporte, ele é um conteúdo da educação física. Agora, como é que a gente pode pensar nele como um possível... Eu acho que eu esqueci de espelhar a tela, não foi? Foi mal, pessoal. Desculpem aí. Tem sim, viu, Ian? Só um minuto aí que tá carregando.
Então tá lá, eu não passei ainda o slide. Agora tá aparecendo para vocês, não tá? Minha tela espelhada. Agora tá. Pronto. Foi mal aí, pessoal. Ninguém deu um toque, eu pensei já seguir logo em linha reta. Então, voltando aqui, né? Só para que vocês visualizem, foi essa questão dos princípios que a gente discutiu aqui. O princípio da inclusão, né? Que é a seleção entre indivíduos aptos e inaptos para a prática corporal. O princípio da diversidade, que são as possibilidades de aprendizagem dos nossos alunos. As categorias de conteúdos, né? Que podem ser conceitual, procedimental ou atitudinal. Conceito, que eu vou trazer fatos, conceitos e princípios dos conteúdos. Na parte procedimental, que são ligados ao fazer. E na parte atitudinal, são as normas, valores e atitudes que eu desenvolvo no meu aluno com esses conteúdos, né? Cada conteúdo tem que desenvolver alguma coisa no seu aluno, tá bom? E aí, agora como eu estava falando, nós temos que pensar que o esporte ele é um conteúdo, mas não só um conteúdo, ele tem que ser possível de ser ensinado e transmitido para os meus alunos. E aí, para que eu possa possibilitar essa aprendizagem, eu tenho que ter alguns mecanismos, algumas ferramentas, né? Então, esporte como possível conteúdo no Fundamental 2, né? Segundo o Kuntz, nós já vimos que na década de 60 e 70 houve um grande equívoco confundindo a educação física com o esporte, o que não é aula de esporte, o nome da nossa disciplina é aula de educação física, que tem várias facetas, tá bom? Década de 80, a crítica sobre o esporte hegemônico, né, nas aulas de educação física escolar. Houve também o surgimento aí, quando já está em meados da década de 90, surgimento aí da psicomotricidade, agora integrando não só a parte física, mas a parte motora, a mental, a intelectual, as atividades da educação física. E com os 91 e colaboradores, né, traz a questão do esporte didático pedagógico, né? A partir de 92, como houve o surgimento e o retorno desses estudiosos para o Brasil, né? Nós temos aí o esporte agora ministrado de uma forma pedagógica. Pensando nisso, né? Ainda proposto, um conceito proposto por Tubino, né? Nós temos aí 3 manifestações do esporte, que é o esporte performance, o esporte participação e o esporte educação, que vão ser usados, utilizados nas nossas aulas de educação física ao longo do tempo, tá? Em determinados momentos você vai ter que utilizar um esporte performance, um esporte participação e um esporte educação, tá? E aí surge também os jogos simbólicos, que é do João Batista Freire, né, a partir de 2001, que um dos principais erros, né, quando se está ensinando esse conteúdo aqui, né, ensino das técnicas das modalidades esportivas visando a execução adequada. O foco e a atenção são voltados em técnica. Então, o jogo simbólico, muitas das vezes, ele é entendido dessa forma, só que é errôneo, porque você não vai ensinar um esporte apenas pela técnica, senão você entra naquela perspectiva do desenvolvimentismo, né? Pela repetição. Então, PAS 2001 traz que o esporte, como conteúdo lembre-se, tudo isso aqui a gente está justificando como o esporte à luz dos pacientes é um conteúdo viável para ser trabalhado na educação física, tá? Desde que se siga alguns princípios e tenha-se também algumas estratégias. PAS 2001 traz que o esporte como conteúdo da disciplina, com objetivos, conteúdos e estratégias explicitados. Então, o esporte deve ser retratado? É um possível conteúdo do ensino fundamental 2? Sim, quando dentro da disciplina nós tenhamos, se eu vou trabalhar o esporte, quais são os objetivos, né? Qual é o conteúdo específico? E aí a gente já viu dentro da aula do BNCC que o esporte é um campo muito amplo, e aí surgem várias modalidades, né? O esporte de campo, o esporte de taco, os esportes aquáticos, esportes de rede, esporte com raquete e por aí vai, tá? Então eu tenho que pensar isso aqui como um conteúdo também, bem como a estratégia para ministrar esses conteúdos delas devem estar bem expostas. Não é só jogar a bola, não é só rolar a bola, né? Pensando nisso, nem abaixo e nem acima de quem? Das possibilidades
dos meus alunos. Por isso que o esporte é um conteúdo passível, ele deve ser ministrado a todos os meus alunos e todos devem ter essa experiência, tá bom? Possibilitando também o desenvolvimento da criança ou do aluno, tá? Pode ser a mesma faceta de nomenclatura. É prejudicial a especialização precoce e não a iniciação precoce, tá? Então, lembrem-se que esses aqui pode ser até uma questão de concurso, tá? É bem, eu queria até realçar mesmo esse fato aqui, porque às vezes tem pessoas que fazem essa confusão, né? Da especialização precoce e da iniciação precoce. São duas coisas bem distintas e diferentes, né? A iniciação precoce é quando o meu aluno vai ter ali um contato mais cedo com a prática esportiva, mas com todo um aparato pedagógico de iniciação esportiva. A especialização não. Aí ele esquece as demais modalidades e vai se especializar numa modalidade. E essa especialização em determinada modalidade ela é muito repetitiva, tá? Ela vai muito através da repetição do gesto motor, tá? Então, dentro do esporte, quando a gente vai falar como conteúdo, o que é que eu posso estar trazendo como assuntos também? Riscos e tipos de lesão, né? Eu não estava sabendo, mas teve até... o esporte, ele tem também o seu risco. E às vezes a gente não se atenta para isso. A exemplo, não sei se vocês ouviram falar, mas teve um jogador, um atleta de futebol, né? Aí, se eu não me engano, foi da Eurocopa, que infartou em campo, né? Então, o esporte tem sim os seus riscos, né? Que pode ser ósseo, muscular, articular e, no caso, eu acabei de citar, cardíaco também, tá? Nós temos também, dentro do esporte, os riscos de tipo psicológico, são os níveis altos de ansiedade, sofrimento psíquico e relatos negativos da infância, tá? Quando há aquela iniciação feita de maneira errada por parte do professor com o conteúdo esporte, tá? Os riscos de tipo motriz, né? A pobreza motriz, que são aquela questão dos gestos motores, e o automatismo motor rígido, ou seja, aqueles movimentos coordenados de uma maneira tão rígida que não tem liberdade para ampliar o leque de movimentação dos meus alunos. E os riscos do tipo esportivo é especialização sem as condições exigidas no futuro pelo esporte escolhido. Então, me especializo em futsal, mas como é que eu vou ter essa prática especializada no futuro se eu não tenho essa oferta? Eu não tenho as condições para isso, tá? Então, à luz dos PCNs, o esporte é um conteúdo viável? Mas tudo isso, quando a gente for tratar, nós temos que falar desses aspectos, tá bom? Pronto, essa aí estão citando aí, eu voltei aqui, eu não estava vendo. Justamente, foi um jogador aí da Inglaterra, né? Do Eriksen, né? O nome dele. Se não me engano é isso o nome dele. Se eu estiver falando errado, me desculpem, tá? Mas e ele não tinha, parece que nenhum histórico, né? Pelo que eu me informei. Então, a partir disso aí, o esporte também traz seus riscos, tá? Não é só benefício. Então, o jogo propicia a inclusão, enquanto que o esporte ele é seletivo, tá? E aí, é claro, quando a gente é bom a gente fazer uma pequena definição para que vocês não façam sempre essa confusão. O esporte, quando ele é de rendimento, né? Ele acaba sendo um esporte excludente, tá? Quando o esporte possui uma característica educacional, né, ou de participação, ele acaba sendo um esporte integrador, ok? Que ele integra todas as pessoas à sua prática. E aí é bom que eu coloquei aqui, eu queria definir para que vocês pudessem entender melhor, tá? Então, esporte de rendimento, ele não propicia a inclusão, é ao contrário, é a exclusão, tá? Caberá ao professor de educação física refletir sobre essas questões e se preparar para educar da maneira digna, tá? Por isso, que nem todo mundo pode ser professor, um bom professor, por assim dizer, né? Porque o bom professor, principalmente na nossa área de educação física, como já é bastante taxada, né? Ele tem que pensar em todas essas questões, tá?
para que o aluno leve algo a mais, além de traumas, na sua escola. Então, conteúdos escolares em características, né, procedimental, conceitual e atitudinal. Então, conteúdos escolares com procedimentos, conceitos e atitudes, né? Procedimentos, pensando aqui, o que eu vou ensinar, Kleber? Tu tá falando isso aí, eu vou levar para a escola. Como é que eu vou pensar aqui? Pensa num conteúdo esportivo e nessa parte procedimental você tem que pensar no fundamento do esporte, tá? Numa parte conceitual, poxa, as regras, tá? Seria geralmente o pessoal traz essa questão aqui do conceitual muito a conteúdos teóricos, tá? A teoria. Desculpem aí, pronto, teoria. E já por último, nós temos aí a atitudinal, são as vivências concretas, tá? E essa vivência concreta, muitas das vezes ela causa uma reflexão ao longo da vida, tá? Então por isso que boas práticas pertinentes para os nossos alunos com esse conteúdo específico de esporte acabam refletindo na vida dele ao longo do tempo, tá? E aí, é claro, nós temos os temas transversais, que vem aí dos PCNs, tá? Alguns deles foram agregados, como a gente já falou anteriormente na própria BNCC, né? Então, ética, saúde, pluralidade cultural, meio ambiente, orientação sexual e trabalho e consumo. E aí, o que é que eles vão estudar dentro de cada um desses conteúdos? Na ética, refletir sobre valores. Saúde, refletir sobre o contexto. Pluralidade cultural, são as diversas práticas corporais. E aí entra muito aquela questão do aspecto cultural da cidade ou da região. Meio ambiente, aí entra a reflexão crítica e atenta. Orientação sexual, uma postura crítica e reflexiva. Trabalho e consumo, lidar com as questões de consumo, tá? E para quem ensinar? Para quem a gente vai ensinar, esses alunos devem ter valores, preconceitos e estereótipos quebrados e reformulados, tá bom? Como ensinar? Professor e aluno participam como uma interação cooperativa de construção de novas descobertas, né? Por mais que isso aqui não seja uma informação que eu esteja trazendo atualizada, mas ela é bem atual a partir do que a gente vê sobre as metodologias ativas, tá? Então, a metodologia ativa é quando você traz o aluno para o processo de cooperação e construção. De que, Kleber? De descoberta, de aprendizagem, de estímulo, tudo bem? E os blocos de conteúdo, né, os eixos temáticos, por mais que eu já tenha falado isso aqui, eu vou estar fazendo uma breve explanação. Nós vimos que são conhecimentos à luz dos PCNs, né? Não da BNCC. Da BNCC tem uma mudançazinha, mas conhecimento sobre o corpo. Oi. Tem pergunta aí no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Da Dinamarca. Pronto. Isso é um dos conteúdos da prova, viu, Isa? Tem esse daí, tem a aula de PCNs e tem ainda a aula de BNCC. São esses aí os possíveis conteúdos, os conteúdos da nossa avaliação, tá? Sim, só retornando nos blocos de conteúdos: esporte, jogos, lutas e ginásticas e atividades rítmicas e expressivas, tá? Nos eixos temáticos sobre o corpo, o que é que meu aluno vai estar estudando? Bem rapidamente: informações sobre o próprio corpo, sua estrutura física e o meio social em que ele vive. E aí pode se valer de conceitos da anatomia, fisiologia, doenças articulares, doença por alimentação. Lembro-me que na aula que eu trabalhei esse conteúdo na íntegra, tá? Que eu fui muito mais detalhista. Vocês veem lá que eu sempre estou dando exemplos, tá? Que aqui não cabe eu repetir para não ficar uma aula longa porque é de revisão, tá? Nos eixos temáticos esportes, jogos e lutas e ginásticas, né? O professor transmite informações históricas, né, sobre a origem e a característica de cada uma dessas práticas. Nos esportes, lutas,
Esportes, jogos, lutas e ginásticas. Só um segundo aqui enquanto eu habilito mais uma gravação para não ficar uma aula muito longa para subir.